Este é o canal Conversando sobre Ciência. Bem-vindos! O poder explicativo e preditivo de teorias da magnitude das teorias de Newton, Maxwell e Einstein transcende os limites imaginados por eles e vai muito além do que estava em suas mentes quando eles conceberam suas teorias. O que vemos aqui é a autonomia da teoria em relação ao seu criador, o cientista que a formulou. As grandes teorias científicas são fortalecidas ao longo do tempo por novas evidências, por fenômenos que ainda não eram conhecidos ou não foram considerados quando elas estavam sendo formuladas. São essas, provavelmente, as mais fortes evidências empíricas em favor de uma teoria. E este é um ponto muito relevante, pois reafirma a objetividade do conhecimento científico. Conhecimento esse que é independente da mente que o produz. Vejamos o que diz o filósofo da ciência Karl Popper sobre esta questão. O conhecimento, no sentido objetivo, é conhecimento sem conhecedor, é conhecimento sem sujeito que conheça. Um exemplo de descoberta importante, prevista em uma teoria científica, mas que não foi imaginada pelo próprio autor da teoria, foi a descoberta do planeta Netuno. É pouco provável que Isaac Newton algum dia tivesse pensado que sua teoria levasse à descoberta de novos planetas. Na década de 1940, os matemáticos e astrônomos Urbain Le Verrier, francês, e John Adams, inglês, investigaram independentemente o problema dos desvios observados na órbita de Urano para predizer a posição e outras características de um novo planeta. As discrepâncias no movimento de Urano poderiam ser explicadas com base na gravitação newtoniana, admitindo-se a existência de um planeta ainda mais distante do Sol, ou seja, além dos limites do sistema solar conhecido na época. Foi precisamente na região celeste prevista nos cálculos de Le Verrier e Adams que o novo planeta, batizado de Netuno, foi encontrado pelo astrônomo alemão Johann Gaia em 1846. Na época, alguns astrônomos consideraram que as irregularidades na órbita de Urano poderiam representar o fim da teoria de Newton, porque não podiam ser explicadas pela atração gravitacional dos demais planetas conhecidos. Em vez de pensarem em uma possível refutação da lei da gravidade de Newton, esses astrônomos poderiam ter pensado em salvá-la com a introdução de uma hipótese ad hoc da existência
de outro planeta. Em outras palavras, eles não pensaram como fizeram Adams e Leverrier, que a solução do problema seria admitir, em conformidade com a teoria de Newton, o efeito gravitacional de um planeta até então desconhecido. É instrutivo ressaltar a precedência da teoria sobre a experiência. Foi a teoria de Newton que orientou as análises de Leverrier e Adams, culminando com a descoberta de Netuno. Outro exemplo de antecipação acertada de uma descoberta notável é dado pela teoria de Maxwell, a teoria que unifica eletricidade e magnetismo como dois lados de uma mesma moeda. E explica com precisão o comportamento dos sistemas eletromagnéticos, tais como ímãs e geradores de eletricidade. Entre suas previsões, incluem-se as ondas de rádio, uma importante consequência da teoria que o próprio Maxwell ignorava. A descoberta das ondas de rádio por Heinrich Hertz em 1888 demonstrou a existência das ondas eletromagnéticas e foi, portanto, um teste experimental expressivo para a teoria de Maxwell, que saiu fortalecida e prestigiada entre os cientistas. Aqui também fica claro que o trabalho experimental de Hertz foi guiado pelas equações de Maxwell. Ao que se sabe, Hertz também não previu as múltiplas utilizações tecnológicas que teria sua descoberta. Era o conhecimento o produto final de sua pesquisa fundamental. James Clerk Maxwell nasceu na Escócia em 1831 e morreu em 1879, coincidentemente, o ano de nascimento de Albert Einstein. Por fim, um terceiro exemplo é dado pela teoria da relatividade geral, ao fornecer uma explicação adequada para as irregularidades observadas na órbita de Mercúrio, isto é, o periélio anômalo deste planeta. Anomalia que não era explicada pela lei da gravidade de Newton. Como nos casos anteriores, Einstein não tinha em mente a solução desse problema quando formulou sua relatividade geral, embora tal solução estivesse implícita na própria teoria. É assim o conhecimento científico, conhecimento objetivo, conhecimento sem conhecedor, repetindo as palavras inspiradas de Popper. Concluo com o seguinte comentário. No quesito previsão, é óbvio o contraste entre as grandes teorias da física e a mais importante teoria da biologia, a teoria da evolução por meio da seleção natural, de Charles Darwin, claro. Pois bem,
A teoria da seleção natural é tão satisfatória em explicar o passado quanto insatisfatória em predizer o futuro. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e compartilhe.